Seja muito bem-vindo, estou muito feliz por você estar aqui comigo. Meu nome é Gabriela Guenca, sou médica veterinária de equinos e vou estar apresentando para você 3 vídeos onde você vai aprender como dominar a biomecânica. Então tem 20 anos que eu sou veterinária formada, né? Me especializei em ortopedia, tem uns 12 anos que eu me dedico só à ortopedia e dentro da minha especialização, uma das coisas que eu tenho estudado muito e realmente tem me ajudado bastante é o entendimento da biomecânica. Então hoje eu sou professora da pós-graduação no curso de ortopedia, da única pós que tem no Brasil, né? Onde eu ministro um módulo de biomecânica também. Eu dou palestras em eventos internacionais e nacionais, dou cursos, dou treinamentos particulares, né? Participo de alguns grupos VIPs aí de locomotor veterinários do mundo todo, né? E fiquei uns 8 anos na direção do Alapile, sendo que em 2017, por causa de um diagnóstico biomecânico, eu consegui realizar um grande sonho, que era realmente ser instrutora do professor Jean-Marie Denoy, que é uma autoridade mundial no assunto, né? Falei de fêmea proximal. Então, realmente hoje, diante de todos os casos que eu tive dos desafios, né, que eu tive que enfrentar, né, entender que a biomecânica me auxiliava de muitas maneiras, né, eu hoje estou apta a te transformar também numa pessoa que domine e seja uma autoridade da biomecânica. E quando eu não dominava a biomecânica, eu sofria e não sabia, né? A gente estava até no módulo agora, na semana passada, lá no Ross Center, e aí um aluno que estava no meio do módulo de biomecânica falou para mim: professora, como que os ortopedistas trabalham sem entender biomecânica? E é exatamente isso. Como? Depois que você passa a entender da biomecânica, você se pergunta como você viveu tanto tempo sem entender da biomecânica, né? Então, o que aconteceu? Muitas das vezes você fica complicado, confuso, com casos que são complexos, que envolvem manqueira de vários membros ou que envolve tanta coisa, e aí de repente você vê bloqueio, tem baixa especificidade, tem alta sensibilidade, mas tem baixa especificidade. Então você fica preso a isso, né? Aquele exame clínico tradicional, acaba que muitas das vezes o que eu percebia, que esses atendimentos eram demorados, que às vezes não conseguia chegar num diagnóstico nenhum, né? E casos às vezes que não só a biomecânica te auxilia, mas em casos em que o diagnóstico é biomecânico, e aí então é impossível resolver isso sem a biomecânica, né? Então, para mim, entender biomecânica foi um divisor de águas. Então, existe uma Gabriela antes e depois da biomecânica. Por quê? Isso me trouxe muitos resultados, sabe? Eu hoje tenho um centro clínico muito bacana, assim, com 10 baias, eu tenho pista de trote, eu tenho redondel para avaliação, tenho equipamentos de ponta, ultrassom e raio-x mais modernos. Então, eu criei uma sala de aula agora recentemente muito top, onde eu tenho lugar para fazer treinamento pessoal, para fazer cursos grandes com 40 pessoas. Amanhã mesmo eu estou recebendo duas veterinárias já para estrear a sala com treinamento pessoal, né? Então isso é uma conquista muito boa e eu devo tudo isso à biomecânica, né? Porque foi isso que me diferenciou no mercado, sabe? Foi isso que, né, fez eu parar de sofrer, né? Vamos dizer assim. Então, e depois, diante de toda essa dificuldade, eu tive um caso que realmente mudou minha vida. Esse caso foi o caso de uma égua que ela tinha, na hora que ela era uma égua de T-Hope, na hora que ela foi sair do partidor para laçar, essa égua escorrega e cai com os 2 posteriores para trás e bate o joelho no chão, e ela continua ainda se arrastando com os membros torácicos mais uns 5 metros para frente. Quando essa égua levanta, ela assume uma posição antiálgica de dorsoflexão da coluna e adução dos membros. Então ela anda toda travada, encurvada e com os 2 membros para dentro. Então, por causa desse caso, eu tive que enfiar a cabeça e estudar muito biomecânica para conseguir fechar o diagnóstico dessa égua. Eu consegui fechar o diagnóstico dessa égua. Esse caso foi até a conclusão meu de curso da pós, de ortopedia. Então, realmente, eu vi que para eu resolver esse problema que eu tinha, para o meu atendimento ficar mais preciso, para eu ser mais rápida, para eu ter mais resultado, para eu conseguir ajudar outros colegas, que todo dia vem colega me solicitando e tudo, eu precisava entender a biomecânica. E para isso eu precisava entender anatomia, eu precisava entender conceitos fundamentais, né?
que eu criei uma metodologia, né? E nessa metodologia eu realmente tento esmiuçar o máximo de conteúdo para você realmente se tornar uma autoridade nesse assunto. Então, por quê? Mas antes de eu falar desse método, eu vou te explicar por que as pessoas não entendem biomecânica. Primeira coisa, a biomecânica ela é um tema muito novo, uma nova forma de abordar as claudicações, uma nova forma de abordar ferrajamento, uma nova forma de abordar treinamento, né, desportivo. Então, é uma outra forma que não é a clássica de avaliar as coisas. E isso abre outros horizontes, tá? Então, outra coisa, se você não tiver um conhecimento anatômico específico, aplicado, você não consegue. Então, diferente daquela anatomia que a gente aprende engessada, decorada, sem função, a gente nunca nem viu um cavalo na vida, você já vai ter contato com a anatomia. Então, não é essa anatomia. A anatomia da biomecânica é uma anatomia aplicada, onde você consegue, né? E esse é o terceiro passo, porque as pessoas não conseguem entender a biomecânica. Por quê? Porque depois que você tem todo esse conhecimento, é difícil você unir isso, você vê isso tudo funcionando junto. Então, a dificuldade de unir esses cabos é que faz a biomecânica, faz as pessoas não dominarem a biomecânica, né? Outro ponto importante, então, quarto ponto, a biomecânica não é um assunto, a biomecânica é uma ferramenta. Então, a partir do momento que você tiver a mentalidade que você precisa entender de biomecânica, isso diferencia você de um bom profissional para um excelente profissional, tá? Então, eu quero te fazer uma pergunta hoje. Que tipo de profissional você quer ser? Então, e o quinto fator, qual seria esse? Porque as pessoas não sabem a importância da biomecânica, né? Então, eu vou estar agora passando aí na tela uma explicação e vocês vão ver o quanto isso é importante e o quanto isso é complexo. A biomecânica, ela é o estudo, né, da produção do movimento através da ação de ossos, tendões, ligamentos, músculos, né? Então, ela engloba todo esse entendimento. E aí ela estuda a biodinâmica e a bioestática. E a gente vai se ater mais à biodinâmica, que é o que interessa pra gente que está tendo movimento. Então, a biodinâmica, por sua vez, ela é dividida em biocinemática e em biocinética. A biocinemática analisa o movimento sem levar em consideração as causas ou a força que produziu aquele deslocamento daquele corpo. A biocinética, ela vai analisar essas mudanças no movimento através do estudo das forças que compõem. Então, através da ação dos músculos, né, que é o que a gente vai estar focando mais aqui. Então, ótimo. Então, qual é a importância disso? Então, a biomecânica, ela nos auxilia em vários aspectos, tá? Desde a identificação do diagnóstico até passando pelo tratamento da lesão até o momento de reabilitar esse cavalo e voltar esse cavalo para a atividade esportiva dele, né? Então, dentro da avaliação das claudicações, a gente vai estar vendo isso aqui melhor, a gente precisa identificar, né, quais são as alterações que estão acontecendo nesse movimento, quais são as articulações que estão envolvidas ou os músculos que estão envolvidos nisso, né? E isso vai me auxiliar a determinar um diagnóstico. Então, e sempre que eu falo isso, muitas vezes o que acontece é que a gente acaba decorando conceitos, mas não entende os conceitos. Então, o importante é que eu consiga entender por que um cavalo que tem uma lesão específica do aparato podotroclear, por exemplo, tem uma redução de fase caudal. Ou existem outras causas que podem causar isso, determinar isso? Sim, existem. Então, a gente não pode simplesmente ficar focado num conceito, numa receita de bolo, porque a gente sabe que a biodinâmica ela sofre interferência de todos os sistemas e isso pode mudar, né? Então eu uso isso muito na minha avaliação, né? Como eu comentei com vocês, tornando meu atendimento mais claro, né? Avaliando força de contração muscular, avaliando grau de flexionamento ou extensão dessas articulações. Então, assim, tudo, né? Tudo me auxilia. Até assim, o cavalo fez esse movimento e aí nesse movimento ele claudicou. Então, isso já, pelo entendimento da biomecânica, você já me direciona para um caminho que eu tenho que seguir, né? Porque a gente sabe que a ortopedia ela é um quebra-cabeça, né?
Para entender essas patologias, claro, né, uma vez que eu tenho um cavalo que ele saltou de uma égua, estava cobrindo a égua, saltou. Quando ele saltou e caiu no chão, ele fez uma lesão, ele claudicou. Qual a minha suspeita, né? Então, bom, qual é a fase desse andamento? Quais são as estruturas que pode se lesionar nesse momento, né? Então, isso ajuda bastante. E também, no caso, quando eu preciso, no meu exame clínico, direcionar, esse cavalo piora quando ele está no círculo para a direita, ele piora quando ele está no círculo para a esquerda. Se isso acontece, o meu ligamento colateral vai estar tensionado ou relaxado, meu espaço articular vai estar reduzido ou vai estar aumentado. Então, tudo isso, né, ajuda a gente no entendimento. Tem uma aplicação terapêutica muito importante, uma vez que eu preciso, não adianta fazer o melhor tratamento, né, possível para qualquer coisa, se eu não altero a causa do problema, ou seja, eu não altero a mecânica desse andamento para que essa lesão cicatrize, né, para que ela se resolva, nessa patologia se resolva, ou para que eu não tenha o risco de voltar esse cavalo para o esporte e esse cavalo se lesionar do mesmo problema, né. E aí a gente vai estar falando do ferrajamento também, é essencial o conhecimento da biomecânica, né? Vários ferradores aí entrando em contato, perguntando, interessados em saber, porque realmente isso aí é importante e a gente sabe que isso interfere em tudo, como o cavalo trabalha, como o cavalo se movimenta, como o cavalo vai reagir a uma determinada lesão. Então, tem muita coisa envolvida, né? E também, com relação à reabilitação, isso é muito importante, pessoas... um animal teve uma lesão de ombro, precisa cicatrizar esse ombro, e só que a gente sabe que o ombro não tem ligamento colateral. Então, toda a estabilidade articular, assim como da coxa femoral, é dada por quê? Pela musculatura. Então, se eu tenho uma lesão e eu não tenho como reabilitar esse cavalo, né? A gente vê isso muito em problemas de coluna também. Se eu não tenho como reabilitar esse cavalo, a chance desse cavalo lesionar novamente é imensa, né? E aí, como eu vou fazer isso? Quais são os exercícios que melhoram isso? Quais são os alongamentos que eu posso fazer? Quais são os músculos agônicos e antagônicos daquele movimento? Porque aí o fisioterapeuta vai conseguir manejar essa lesão, sei lá, com uma kinésio, ou com uma quiropraxia, ou com alongamento, com uma série de recursos, né, que a gente tem dentro da fisioterapia. Então isso é muito legal. E aí eu preciso ter o quê? O suporte do meu treinador. Não adianta fazer melhor tratamento, fazer o melhor diagnóstico, fazer melhor ferradura, e aí na hora que o cavalo foi iniciado, o treinador que, né, por ignorância, né, assim, por não conhecer o caso, acaba não conseguindo executar aquilo que a gente solicita, ou muitas vezes a gente nem sabe o que recomendar, né? Então, beleza. Então, o Eukino quer saber, tem aplicabilidade clínica? Muita aplicabilidade clínica, porque a gente avalia dentro do andamento as fases do andamento. Então, uma fase cranial, onde a gente está vendo aí no membro torácico direito, né? Uma fase intermediária do apoio, começando agora no membro torácico direito, e uma fase caudal do movimento ou propulsão. Em cada fase dessa, seja no membro torácico, seja no membro pélvico, seja falando de coluna em relação ao tipo de andamento, a gente tem um estresse, tem estruturas envolvidas. Quais são essas estruturas envolvidas? Quais são os músculos que vão fazer esse movimento? E aí, essa análise me permite dizer, não, o cavalo tem uma redução de uma fase tal, isso daí me leva, juntando com o histórico, juntando com o que eu estou vendo aqui de atrofia muscular, isso me direciona para um lugar, né? E isso ajuda muito, porque eu economizo muito tempo, né? Às vezes a gente usa o bloqueio, como eu comentei, a gente usa o bloqueio mais para confirmar a lesão, né? Claro, existem muitos momentos que a gente precisa do bloqueio, mas essa análise biomecânica auxilia demais dentro do nosso exame, fazendo ele ser mais rápido e mais preciso. Uma das coisas muito importantes dentro dos conceitos iniciais da biomecânica são os tipos de contração muscular. Eu não vou estar explicando todos, mas pelo menos esse daí eu acho importante a gente falar, né? Que é a contração concêntrica e a contração excêntrica. Então, a contração concêntrica, ela aproxima os ângulos articulares.
E toda contração concêntrica é antagonizada por uma contração excêntrica, ou seja, uma contração de alongamento, aonde eu tenho que estabilizar o movimento contrário, né, do músculo agônico. Então, vamos ver como é que isso funciona. Então, aí está representado uma contração excêntrica e concêntrica. Concêntrica, excêntrica. Ó. Concêntrica vai aproximar os ângulos articulares e excêntrica vai afastar os ângulos articulares, né? Concêntrica, excêntrica. Concêntrica, excêntrica. Então, a gente também, outra coisa importante é que a gente às vezes acha que a contração concêntrica ela é mais forte do que a excêntrica, mas em muitas situações a excêntrica é muito mais forte do que a concêntrica. Então, olha aí. Aí ele tem contração concêntrica do bíceps braquial e eu tenho o quê? Contração excêntrica do tríceps, né? Então, a contração concêntrica do bíceps faz com que a contração excêntrica do tríceps faz com que essa articulação não continue se flexionando e meu braço vire 360 graus. Então, a contração excêntrica ela limita o grau de fechamento articular. Ótimo. Então, eu vou mostrar para vocês rapidamente aqui algumas coisas que ajudam a gente no diagnóstico. Então, para entendimento do que eu vou falar daqui a pouquinho, eu botei esse slide onde eu estou fazendo uma descrição anatômica do fêmur. Então, aqui a gente tem a cabeça do fêmur, a gente tem o colo do fêmur, né? Essa abertura aí na cabeça que é chamada de fóvea capitis, para a inserção do ligamento redondo. O trocânter maior do fêmur, que tem duas porções, tá? Uma porção cranial e uma porção caudal, tá? Então, beleza. Então, a gente sabe, essa é a porção caudal do trocânter maior do fêmur, essa é a porção cranial, né, do trocânter maior do fêmur, Então, toda essa estrutura é importante porque é a inserção de músculos que eu vou comentar com vocês agora. Então, ótimo. Então, a articulação coxofemoral é formada por quê? Pelo acetábulo e a cabeça do fêmur, certo? Então, eu estou mostrando aqui uma dissecação de uma peça de acetábulo, aonde eu tenho aqui nessa região central a fossa acetabular, tá? Que ela é aberta aqui, ó, tá vendo que essa parte aqui é aberta, então isso é importante dentro da movimentação dessa articulação, porque essa articulação é extremamente móvel e permite ao cavalo movimentos de rotação também, além de flexão e extensão. Então, dentro da fossa acetabular, a gente tem a fossa semilunar, né? E toda essa estrutura que envolve aí o acetábulo é chamada de labrum acetabular, tá? Então, essa região é muito forte, né? Uma estrutura muito densa, exatamente porque essa é uma articulação que também não tem ligamento colateral, ela tem ligamentos acessórios, a gente vai ver, e acaba que há uma necessidade de uma cápsula bem reforçada, e é isso que o labrum acetabular faz. Então, aqui a gente tem uma das estruturas que fazem parte da estabilização do fêmur dentro desse acetábulo, que é o ligamento acessório. Então, o ligamento acessório ele fica na região medial ali, limitando, né, o grau de abertura e fechamento dessa articulação, beleza? E aí a gente tem outros dois ligamentos que são o redondo e o transverso que também fazem parte da estabilização. Ótimo. Então, por que eu falei isso? Eu falei isso porque eu quero mostrar para vocês um músculo pélvico, né, que é muito importante e que realmente a gente vai ver por que a importância disso. Então, eu queria falar dessa região da pelve, tá? Esse é o osso coxal, onde eu tenho essa face ileal, tá? E a face ileal, ela é dividida na asa do ilho e no corpo do ilho. Na asa do ilho, a gente tem a origem de alguns músculos. Então, a gente tem na região mais proximal aqui, mais abaxial da asa do ilho, a gente tem a origem do músculo glúteo médio, tá? E aí, nessa região mais
axial, próximo à tuberosidade sacra, a gente tem a origem do músculo glúteo acessório, e na região do corpo do ilho a gente já teria a origem do glúteo profundo. Ótimo, beleza. Então, por que eu quero falar isso? Porque o glúteo médio é um músculo muito importante dentro da biomecânica e ele é um músculo extensor da articulação coxo-femoral. Então, lembra que eu mostrei para vocês o fêmur? Então, o fêmur está aqui. Aqui eu tenho a porção caudal do trocânter maior do fêmur e é o ponto de inserção do glúteo médio. Então, o glúteo médio vem dessa região da asa do ilho e também tem uma origem aqui nessa face toracolombar aqui. Então, ele tem essa origem e essa inserção. E o conhecimento disso o conhecimento da anatomia específica, sabendo a origem e a inserção, né, consegue me explicar por que quando esse músculo em contração concêntrica, né, ele vai produzir o quê? Uma propulsão desse membro posterior, ou seja, ele vai deslocar o trocânter maior do fêmur para cranial e essa perna vai ser jogada para trás. E isso daí é feito por esse músculo glúteo médio que se insere na região do fêmur. Beleza. Então, olha aí, a ação do músculo glúteo médio permite o cavalo fazer esse movimento aqui. Ótimo. Por que eu estou falando isso? Eu estou falando isso porque, lembra que eu comentei que muitas das vezes a gente aprende as coisas engessadas sem saber por quê? Então, antes de entender de biomecânica, aí eu tinha um conceito. Vamos ver esse vídeo aqui. Então, essa potra foi encontrada com a claudicação bem evidente aí. E notem que o membro posterior esquerdo ela tem uma redução da fase caudal muito acentuada, além de uma abdução desse membro, né? Então, por que eu quis mostrar esse vídeo para vocês? Presta atenção aí, novamente. Vamos ver essa potra voltando. Bom, então ela faz a fase cranial, mas quando ela vai fazer a fase caudal, ela tem muita dor e ela não consegue fazer esse movimento, tá? Beleza. Então, a gente tem como conceito clássico que redução de fase caudal do passo do membro pélvico está relacionado a problemas pélvicos, principalmente coxo-femoral. Mas aí, o que isso é? Por que eu coloquei esse vídeo? Tudo bem, a gente aprende isso, mas por quê? Por que reduz a fase caudal, né? Reduz a fase caudal porque a gente sabe que toda atrofia muscular, toda dor óssea pode produzir uma amiotrofia. Porque a atrofia muscular tem 3 causas. Desuso, então o cavalo não está apoiando o membro e tal, está com dor, não vai apoiar, vai atrofiar. Ótimo. Outra causa, neurogênica, então eu tive alguma lesão de algum nervo que inerva aquela musculatura e aí, por consequência, a lesão desse nervo vai produzir atrofia. Outra causa de amiotrofia seria a dor óssea. Então, neste caso, ou nos casos onde os cavalos têm redução da fase caudal por dor na região pélvica, são relacionados ao quê? A amiotrofia do glúteo médio e dos músculos sublombares, tá? Então, é muito melhor eu pensar, bom, se o glúteo médio se insere no trocânter maior do fêmur e ele está atrofiado, é claro que esse cavalo não vai conseguir fazer o movimento completo, né? Quando ele for para trás para fazer a fase caudal do passo, esse músculo vai ser ineficiente, ele está atrofiado. Então, o que eu quero trazer com essa simples apresentação aqui dessa égua é que a biomecânica, ela dá condições para mim e para você de raciocinar e não de decorar, né? E é isso que é muito bacana. Então, ótimo. Então, tem uma série de casos que eu poderia mostrar, né? Mas realmente o que eu queria deixar de mensagem dentro da aplicabilidade clínica é essa, tá? Além disso, e também isso serve, a biomecânica serve para ferrajamento? Isso tem alguma indicação para isso? Claro que tem. A gente sabe que toda a dinâmica
do dígito, tá? Até o carpo e o tarso, são determinadas pela biomecânica da articulação interfalangiana distal. Então, se eu tenho flexão dessa articulação ou extensão dessa articulação, isso vai mudar totalmente a minha mecânica. Então, olha isso. Quando esse cavalo faz o movimento, ele flexiona a articulação, estende a articulação e também faz movimentos de rotação dessa articulação, que esse vídeo foi produzido exatamente para mostrar que podem acontecer os colapsos aí, né, traumatismos nessa região no momento da rotação, ou por um terreno irregular, ou por um casco que não está equilibrado, né? Então tudo isso pode determinar essas alterações. Então, beleza. Quais são, dentro do casco, as forças que vão atuar aí, né? Então, a gente sabe que o sistema, né, de bombeamento, né, de refluxo sanguíneo desse casco acontece pela oposição da carga às forças de reação do solo, ou seja, o tanto de impacto que esse casco chega ao solo e a força negativa que é produzida, contrária ao movimento que é produzida, e essa força a gente chama de força de reação do solo. Tudo isso daí vai causar o quê? Uma expansão dessa sola, então por isso que nessa região posterior do casco, né, na região aqui das barras, há um tecido, uma abertura, né, entre a ranilha e realmente aqui a muralha, para o quê? Para o casco conseguir fazer esse momento, tá? E existe até estruturas, quando a gente está estudando casco mais profundamente, existem estruturas adaptadas dentro do casco para aliviar esse impacto que a terceira falange, que é o osso que fica dentro do casco, vai receber, né? Então, tudo isso prova o quê? Prova que existe uma necessidade muito grande desse casco estar bem alinhado, bem casqueado, para que no momento de uma recepção, essa carga de força seja distribuída de uma forma uniforme e as lesões não aconteçam. Então é fundamental. Só o ferrajamento? Não, é fundamental, muito importante o casqueamento. Então, olha aí, a gente tem um casco aqui totalmente equilibrado, né? Onde eu tenho aqui a linha do coro aqui, a linha realmente aqui já do chão, exatamente paralelas, né? Se a gente olhar aqui esse casco por uma vista de trás, eu vejo que existe realmente um talão totalmente equilibrado, né? Fazendo aí uma linha de 90 graus, que é o ideal. E isso interfere diretamente aonde? Isso interfere diretamente nas articulações. Então, se eu tenho uma articulação interfalangiana proximal, articulação interfalangiana distal, falange proximal, falange média, falange distal, osso sesamoide distal ou osso navicular. Então, se eu tenho um casco bem equilibrado, eu tenho que os meus espaços articulares, lateral e medial, vão estar equilibrados, né? Isso é importante por quê? Isso é importante porque, olha isso, um cavalo que tem aí um mínimo desnível aqui do talão, né? Ou do talão, ou porque o cavalo realmente tem um desvio de aprumo, isso aqui vai produzir, ó, simplesmente 3 graus de diferença, produz uma diferença muito grande dentro das articulações. Então veja como aqui está muito menor do que aqui, muito menor do que aqui. E o que acontece? No momento que esse cavalo fizer aquele movimento da recepção e a rotação desse osso, concordam que existe uma chance muito maior desse cavalo fazer uma lesão aqui, nessa região, e aí produzir uma fratura articular? Então, né, ou uma artrite, ou, né, então isso tudo é muito importante, muito importante. E aí dentro de tudo isso que eu estou falando de ferrajamento, da importância, né, da biomecânica, não só a importância no sentido de fazer um bom casqueamento, deixar o meu cavalo equilibrado, também como saber utilizar as ferraduras ortopédicas. Então eu comentei, não adianta você ter uma lesão de tendão, ou de ligamento, ou articular,
e você fazer o melhor tratamento, seja com PRP, célula-tronco, shockwave, RGTA, sei lá, o que você pensar de mais moderno aí que tem para tratamento, laser, terapia, o que você pensar de coisas mais modernas para tratamento dessas afecções. Se você não mudar a mecânica, nada vai mudar. Por quê? O cavalo cicatriza, mas se você estivesse usando a ferradura ortopédica, cicatrizaria melhor, né? E quando esse cavalo voltar e tiver a mesma alteração, realmente isso pode voltar a acontecer. Então vamos mexer na causa, né? Beleza, então eu fiz uma brincadeira aqui para mostrar para vocês o princípio da utilização das ferraduras ortopédicas. Então notem como acontece a deformação do solo no momento em que eu piso na areia com o salto alto e com a bota. Notem como afunda muito mais, como um salto fino, ele deforma muito mais o chão, né? Um terreno macio, do que a bota. A bota não entra. Por quê? Porque é uma superfície plana. E o salto alto, por ele ser mais fino, você tem menos atrito e acaba que ele afunda mais. Então, a mesma coisa quando a gente pensa em ferradura ortopédica, o princípio é o mesmo. Então, eu quero produzir flexão ou extensão da articulação interfalangiana distal. E isso vai ser feito com um ramo mais largo ou um ramo mais estreito em determinada região para me auxiliar. Então, note aqui. Esse caso foi um caso onde eu tive uma égua que teve uma lesão do aparato podotroclear e eu precisava provar biomecanicamente que a minha ferradura estava certa. Então, como eu não tinha na época não tinha essas empresas aí que agora estão produzindo essas ferraduras ortopédicas, ou então eu teria que importar a ferradura. Não, então vamos fazer a ferradura, o ferrador vai forjar para mim, e aí a gente vai fazer um teste se essa ferradura está funcionando. Então, aí nosso teste foi ótimo. Por quê? Porque olha aqui, aí vamos fazer e vamos passar na areia para ver como é que essa égua responde. Então, esse seria a pisada do posterior direito, do membro pélvico direito, e essa pisada do membro pélvico esquerdo, que é o que eu queria tratar. Então, notem como há uma diferença grande de afundamento na região da pinça, né, do pé esquerdo em relação ao pé direito, e na região do talão também. Então, o que aconteceu? Esse casco aqui, ele afundou muito mais a pinça do que o talão, concordam? Então, para isso, eu tenho que ter uma ferradura mais fina na pinça e mais larga no talão, né? Então, isso vai produzir o quê? Uma flexão da articulação interfalangiana distal e isso vai produzir toda uma mecânica de alívio das estruturas podotrocleares. Então, o tendão flexor digital profundo, que tem 3 cabeças, está lá no húmero, no rádio, na ulna, se insere na terceira falange, vai se relaxar e esse relaxamento vai aliviar o problema do animal, no caso da égua, tá? E aí, essa aqui já é uma ferradura ao contrário, onde eu tenho uma pinça larga e os ramos estreitos. E notem como a região do talão, ela deforma mais do que a região da pinça. Então, quando ela deforma mais na região da pinça, eu estou produzindo uma extensão da articulação interfalangiana distal. Então, eu estou sustentando o boleto e eu estou aliviando as estruturas da suspensão. Ligamento suspensório do boleto, tendão flexor digital superficial, ligamento palmar, ossos sesamoides proximais, ligamentos sesamoides oblíquos e ligamento sesamoide reto. Ufa! Tá todo mundo aí relaxadão, entendeu? Então, por isso a gente precisa entender isso aí. Por isso os ferradores também precisam entender isso daí. Ótimo. E aí, beleza. Isso a gente tá passando rápido só para eu dar uma ideia para vocês que realmente, né, o assunto é muito grande. Mas vamos lá. Dentro que eu falei também, será que a biomecânica ajuda a reabilitação? Ajuda os fisioterapeutas? Ajuda os treinadores? Vamos lá. Então, uma das coisas que eu uso hoje muito a biomecânica é o que? Melhora de performance, tá? Então, esses cavalos, por exemplo, aí, essa é uma foto cedida aí pela Chevaux, né? E aí, a gente tem o quê? Que cavalos de salto que conseguem fazer um exercício e ter um maior alongamento dos membros torácicos acabam
tendo uma eficiência de recepção do salto melhor, acabam, por exemplo, vamos passar um duplo, vamos passar muito mais fácil. E quando você entende isso da biomecânica, né, você consegue ver que a ação desses músculos, por exemplo, em verde aí o músculo serrátil cervical e o músculo serrátil torácico ventral. Então esses músculos vão agir, vai agir o músculo em azul subclávio, vai agir o romboide. Então esses músculos vão produzir um deslocamento ventral da escápula, melhorando o alongamento desse membro. E aí tem como trabalhar isso? Tem como melhorar essa performance, melhorando simplesmente fortalecimento e alongamento desses músculos. Então, ótimo. Aí, no YouTube, eu não sei se foi no YouTube ou no Instagram, eu coloquei isso aqui. Por que que os cavalos de corrida rompem a musculatura glútea? Eu comentei para vocês, cavalo de tambor também tem muita dor gluteal. Então, o que comentei? Na hora que esse cavalo fizer uma propulsão, quem vai agir? Glúteo médio. Glúteo médio está embaixo de uma fáscia, que é a fáscia gluteal. E aí, se esse cavalo não tem um grau de alongamento desse músculo, de contração suficiente, contração concêntrica e excêntrica suficiente, esse cavalo pode romper a musculatura gluteal, pode determinar uma síndrome compartimental e muita dor. E aí, às vezes, o veterinário é obrigado a fazer um revulsivo aí. E aí, às vezes, esses cavalos ulceram essa musculatura, inflama, infecciona. E aí, esse cavalo, com certeza, vai perder velocidade, né? Vai conseguir correr? Vai. Dependendo da lesão, claro. Se não for uma coisa, né, fatal, porque existem as miozites clostridiais também. Se não for alguma coisa fatal, o cavalo vai continuar correndo, mas é óbvio que ele vai perder velocidade, né? Então, aí, olha, novamente, um cavalo de tambor também. Então, ele tá passando aqui pelo tambor. Então, nesse momento, eu tenho contração máxima, né? Na realidade, contração concêntrica máxima do músculo glúteo médio, né? E aí, podem realmente acontecer várias lesões. Então, a gente sabe, hoje, né? Detalhando isso, com muito cuidado, que tanto o engajamento, né, os exercícios de engajamento, quanto os exercícios laterais podem melhorar, vão melhorar essa mecânica, vão alongar esse músculo, vão dar força para esse músculo, vão aumentar a capacidade das fibras musculares aí, e aí é muito menos provável esse cavalo ter uma dor gluteal, ter uma síndrome do gluteal, ter dor. Então, é muito melhor que a gente entenda a biomecânica, indique um bom exercício para esse cavalo durante o treinamento dele, do que eu precisar na frente fazer uma intervenção medicamentosa, né? Que às vezes o pessoal usa revulsivo, tudo, e acabar a longo prazo prejudicando esse animal. Então, existem vários músculos que estão participando desse movimento, né? E tudo isso melhora só essa situação que você falou, Gabriela? Não. Esses exercícios melhoram a passagem do cavalo, por exemplo, um cavalo de salto para obstáculo, melhora o esbarro de um cavalo, porque esse cavalo vai conseguir engajar melhor os posteriores, melhora o alongamento da musculatura da coluna. Então, uma infinidade de situações que há indicação. Com o entendimento da biomecânica e uma boa indicação, você consegue melhorar a vida desses cavalos. Então, eu não sei se todo mundo aí assistiu a live que eu fiz, mas se não tiver assistido, tá no meu canal do YouTube, esse caso completo, tá? E esse caso mostra duas coisas. Esse caso foi um dos casos muito bacanas, assim, que eu peguei, né? E era um cavalo que tinha sofrido era um cavalo de laço, que ele foi para a pista e ele não fez aquecimento prévio, e no momento que ele faz o spin, as pessoas que estão em volta já escutam um barulho muito alto, uma crepitação muito alta, e esse cavalo já não coloca o pé no chão, evidenciando uma claudicação de grau 5, tá? E aí, para entender esse caso, então olha aqui, desculpa. Então notem aqui esse membro posterior esquerdo que está dentro da perna, que está à frente da perna, e aí o cavalo consegue fazer a rotação, né, por causa da articulação coxofemoral. Ele consegue fazer o movimento de spin, né, tanto pela articulação do ombro quanto pela articulação coxofemoral.
E aí eu fiz um desenho explicando quais seriam os músculos envolvidos nessa mecânica desse posterior, que eu estava falando especificamente do posterior, né? Esse posterior que no caso desse cavalo aqui está representado pelo posterior esquerdo, e como esse entendimento, né, dessa biomecânica me levou ao diagnóstico, tá? Então, uma das coisas que a gente comentou, vocês pode ir lá assistir tudo, tá tudo completinho lá, só tô dando uma pinceladinha aqui. Então, como que o cavalo leva, então, para entender esse histórico, eu tive que explicar como esse cavalo faz esse movimento, quais são os músculos envolvidos nesse movimento e qual foi o diagnóstico, tá? Então, eu representei aqui em rosa o músculo pectíneo, como que esse cavalo leva a massa corporal, o membro para dentro da massa corporal, pela ação, um dos músculos é o músculo pectíneo. Então, o músculo pectíneo tem origem no tendão do pré-púbico, se insere na borda medial do fêmur e ele vai participar da flexão com protração da articulação coxofemoral, tá? Então, a gente comentou que vários músculos estão envolvidos nessa região ventral aqui do osso pubis, né? Então, você tem a inserção de vários músculos, que são músculos que fazem parte aí da região adutora da perna, região medial da coxa. E aí a gente comentou sobre o músculo adutor, sobre o músculo pectíneo, que se insere nessa região aqui próximo ao tendão pré-púbico. E realmente isso me ajudou ao quê? A determinar ultrassonograficamente a fratura desse cavalo, que foi realmente na região próxima do tendão pré-púbico. Isso é um ultrassom intraabdominal, onde eu tenho aqui uma imagem de referência e uma imagem do caso clínico. Notem aqui que a eminência púbica, aqui, ponto de inserção, eminência iliopúbica, ponto de inserção do tendão pré-púbico, está normal aqui, desse lado de um cavalo normal. E nesse nosso cavalo, a gente já teve um aumento de volume muito grande e uma fratura incompleta aqui, tá? Então, nesse caso, o diagnóstico foi uma fratura incompleta por avulsão do osso pubis na região crânio-ventral dele, local de inserção dos músculos envolvidos na biomecânica do espinho, tá? Então, com tudo isso, eu quero te fazer uma pergunta. O Elquino vai fazer uma pergunta para você. A biomecânica é ou não é importante? Né? Então, eu percebi que para você dominar a biomecânica, você precisa realmente aprofundar, entrar nos detalhes e realmente conseguir linkar isso tudo, né? Desde conceitos fundamentais que vão te startar muitas coisas, que você vai conseguir realmente juntar, né, aquilo tudo que você tem de conhecimento, né? E aí você vai me perguntar, Gabriela, mas será que esse assunto é para mim? Será que isso é importância para mim? Eu te digo que sim. Por quê? Porque desde aluno até profissionais que têm experiência e os que não têm experiência, como eu te expliquei, isso não é um assunto, isso é um método, é uma ferramenta. Então isso vai te diferenciar no mercado, porque tem 2 ou 3 pessoas que dominam esse mercado hoje, que têm um conhecimento, né? Mercado tem demais, agora falta realmente pessoas profissionais que dominem esse assunto. Então o que a gente percebe? Que tem mercado demais, só que realmente não tem profissional. Então as pessoas me ligam, os alunos me mandam dúvidas. Eu peguei na pós de biomecânica em Betim, o pessoal totalmente qualificado, são bons veterinários, eles pegaram um caso lá extremamente difícil, onde a égua tinha bloqueado já a égua do casco até a coxa femoral guiada, e não conseguiram fechar o diagnóstico. E eu tive a sorte desse caso cair exatamente no meu módulo de biomecânica e a gente conseguir, com os alunos, junto com os alunos, fechar o diagnóstico dessa égua, né? Então, realmente, tem como. Assim, se você conseguir dominar isso, você tem muito campo para trabalhar, você tem muito mercado para trabalhar, você vai conseguir ser um profissional diferenciado, porque a gente vê que quando a pessoa tem esse conhecimento, abre um leque de oportunidades, abre um leque de possibilidades, né? Então é por isso que realmente eu estou fazendo essa sequência desses vídeos para te passar esse conhecimento, para te passar essa visão, que realmente é um assunto de muita importância, tá? Então é o seguinte, no nosso próximo vídeo eu vou estar falando,
né, desse método. Que método é esse? Né? Um método que eu criei exclusivo, pensando em todas essas dificuldades, né, do tempo de atendimento que você gasta, da confusão que às vezes o atendimento causa. Então, pensando em tudo isso, eu criei esse método exclusivo, né, para você realmente bem detalhado, para você poder se tornar realmente um veterinário diferenciado no mercado, entendendo e dominando a biomecânica. Então, deixe seu comentário aí, vou tentar responder o máximo de perguntas possíveis, tá? Quero que vocês me sigam no meu canal do YouTube, tá muito legal, as pessoas estão dando um retorno muito bom, de que têm aprendido muita coisa e tudo, né? Também me sigam no Instagram, né? E vai ter um depoimento aí do Dr. Vinícius, né? Que me acompanhou, fez cursos e tudo, então assista, né? E espero vocês no próximo vídeo. Até logo! Pessoal, tudo bem? Meu nome é Vinícius Botelho Oliveira, sou médico veterinário, tá? Atuo hoje na área de equinos. Estou passando aqui para compartilhar um pouco da vivência, dos cursos, da experiência que eu tive com a doutora Gabriela Cuenca, tá? Eu só tenho que agradecer a ela por tudo, tá? Ela é uma pessoa incrível, uma profissional determinada, ela tem muita dedicação, gente, muita. Ela estuda de domingo a domingo, trabalha de domingo a domingo arduamente, tá? Ela procura sempre estar atualizando, sempre correr atrás dos objetivos dela. Isso me fez gostar mais, ter uma paixão maior pela medicina veterinária, me fez dedicar também, tá? Ela me incentivou bastante, eu convivi com ela um período grande, fiz cursos com ela, tá? Ela sempre me incentivou, ela me incentivou a buscar conhecimento, danava comigo e falava, Vinícius, vamos agarrar. E eu tenho ela como exemplo, ela sabe que é o carinho que eu tenho por ela, a dedicação, ela é minha mãe na veterinária, é uma terceira mãe na minha vida. Eu tenho que agradecer por tudo passado. Ela é uma pessoa que realmente mudou a minha vida, porque antes de eu conhecê-la e agora eu sou um profissional completamente diferente, tá? Eu tenho que agradecer a ela por todo o conhecimento que ela me passou. Ela nunca foi de me esconder nada, as dúvidas que eu tinha, ela solucionava, tá? Ela se dedicava cada dia mais, tinha um caso difícil de ser solucionado, ela se dedicava, estudava até que a gente chegar no diagnóstico. Gente, é uma profissional extraordinária. Quem tiver a oportunidade de estar presente nos cursos dela da Equiclass, eu aconselho estar presente, tá? Que é um conhecimento absurdo que a gente adquire, tá? É uma pessoa que monta os cursos com amor, com carinho, ela procura, eu acompanhei ela em alguma montagem, alguns cursos no início do Equiclass, ela procurando montar o curso da melhor forma possível, da melhor didática possível, tá? É uma pessoa que quer fazer tudo bem feito, é muito detalhista, me ajudou muito, que eu era bem dislexozão, ela me ajudou a firmar, a ter centro, a ter objetivo, tá? Me ensinou a fazer tudo da melhor forma possível, mais organizado possível, para a gente ter um melhor diagnóstico, tá? E sempre, gente, um bom tratamento tem que ter um bom diagnóstico, certo? Ela sempre colocou isso na minha cabeça, então, para ter sempre um bom diagnóstico, a gente tem que estar sempre estudando, sempre dedicando, e um dos meios de estar adquirindo conhecimento através dos cursos, tá? De atualização. A gente tem que sim continuar a fazer a educação continuada, é a melhor forma de se tornar um bom profissional. Ela procurando montar o curso da melhor forma possível, da melhor didática possível, tá? É uma pessoa que quer fazer tudo bem feito, é muito detalhista, me ajudou muito, que eu era bem dislexozão, ela me ajudou a firmar, a ter centro, a ter objetivo, tá? Me ensinou a fazer tudo da melhor forma possível, mais organizado possível, para a gente ter um melhor diagnóstico, tá? E sempre, gente, um bom tratamento tem que ter um bom diagnóstico, certo? Ela sempre colocou isso na minha cabeça, então, para ter sempre um bom diagnóstico, a gente tem que estar sempre estudando, sempre dedicando, e um dos meios de estar adquirindo conhecimento através dos cursos, tá? De atualização. A gente tem que sim continuar a fazer a educação continuada, é a melhor forma de se tornar um bom profissional, tá? A minha vida, eu tenho que agradecer muito, a minha vida no cavalo eu tenho que agradecer, agradecendo mais uma vez a doutora Gabriela por tudo que fez por mim, agradecer o profissional que ela me fez tornar, tá? Lógico que eu tenho uma caminhada muito grande ainda pela frente, para poder chegar lá, tá? A doutora Gabriela já chegou, ela está passando o conhecimento que ela tem
para todos, não tá ter egoísmo nem nada, ela tá divulgando o trabalho dela, o conhecimento dela, e isso, gente, nos faz fortes, né? Nos faz ter dedicação, certo? Realmente a dedicação dentro da área da medicina veterinária equina tem que ser extrema. A gente sabe que todos os dias a gente tem novas patologias, todos os dias a gente tem casos difíceis, casos diferentes, mais difícil de chegar ao diagnóstico, e sempre a gente tem que fazer o quê? Se dedicar e buscar conhecimento, certo? Então eu só tenho que agradecer a doutora Gabriela, muito obrigado por tudo, tá? A senhora, toda a família, tá? Por ter me acolhido, por ter me ensinado, tá? Por ter me feito dedicar na profissão, a procurar sempre melhorar, tá? Não ser melhor do que ninguém, mas ser melhor que eu mesmo todos os dias. Muito obrigado, doutora. Quem tiver, gente, a oportunidade de fazer um curso com a doutora Gabriela, eu indico super, tá? Porque ela merece. E outra coisa, o conhecimento que essa mulher tem, gente, é incrível. Quem tiver a oportunidade, vai lá, vai no Equiclass, procura a doutora. Ela tem treinamentos práticos incríveis, tá? Então, corra atrás, e quem tiver a oportunidade de poder estar aí trabalhando junto com ela, aproveita, agarra com vontade, porque essa mulher sabe demais, gente.